Olá, muito boa noite. Há uma semana, os moradores de Barra de Guabiraba e Caruaru, no Agreste, e os moradores da Mata Sul do estado, cerca de 600 mil pessoas, foram surpreendidas com a cheia dos rios Ipojuca e Una. Isso levou o governo de Pernambuco a declarar estado de emergência em 24 municípios dos 31 que foram atingidos pela cheia. Milhares de pessoas reviveram a tragédia de 2010, quando esses mesmos rios transbordaram e a água deixou um rastro de destruição. Há uma semana, 55.176 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa das chuvas e das enchentes. 43 mil pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. A enxurrada levou casas, móveis, eletrodomésticos, roupas, objetos pessoais e muitos sonhos. Como recuperar uma região que mal se refez de uma tragédia e enfrenta outra? A solidariedade de muitos com doações de roupas, comida, água, colchões tem ajudado. Mas qual o futuro dessas famílias que, mais uma vez, vão ter que começar do zero? O ponto de vista deste sábado recebe o coronel Fábio Rosendo. Ele é secretário executivo da Codecipe, e Marcone de Azevedo, diretor regional do interior da Compesa. Nós também vamos falar com eles sobre o enfrentamento à seca, uma outra realidade do estado que tem sacrificado milhares de pessoas, não somente no sertão, mas no Agreste também. Muito boa noite e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Ao longo de toda essa semana, muita gente se perguntou. Em 2010 se falava, depois daquela grande cheia que atingiu esses municípios, principalmente da Mata Sul, se falava, vamos reconstruir barragens. Era um ano que se tinha dinheiro do governo federal e mesmo do governo do estado. Foi um ano que se tinha uma relação muito boa com o governo federal. Passaram-se 7 anos e, de fato, das barragens que foram afirmadas que seriam construídas para que não ocorresse nenhuma outra cheia, apenas uma foi feita. O que de fato aconteceu? Boa noite, Eliane. Boa noite, Rosendo. De 2010 para cá, começou, depois daquela grande catástrofe, se fez um planejamento para a construção de 5 barragens, que são barragens caras. Na verdade, é muito dinheiro, então tinha que haver um aporte pesado do governo federal e uma contrapartida normalmente menor do governo do estado. Mas o primeiro passo foi correr para fazer os projetos das 5 barragens que o governo do estado fez e, posteriormente, começou a execução delas. Obviamente, nesse processo, Aliane, há muitos entraves, como entraves ambientais e outra série de coisas que retardam um pouco, que dão menos celeridade ao processo. Mas, enfim, as 5 barragens começaram e, ao longo do processo, começou a ter escassez de dinheiro. É uma coisa, infelizmente, que acontece no nosso país, não só para isso, mas para diversas coisas. Então, o governo do estado de Pernambuco começou a desembolsar mais do que estava programado e fez o maior esforço do mundo. Então, como não dava para construir as 5 ao mesmo tempo, o governo priorizou a mais importante e a maior delas, que é a barragem de Cerro Azul, que, por sinal, está pronta e evitou uma tragédia ainda maior. Então, o governo do estado aportou recursos da ordem de quase 400 milhões em Cerro Azul e o governo federal em torno de 350. Então, essa barragem ela foi concluída e, para você ter ideia, Eliane, no pico dessa chuva que teve agora, ela reteve uma vazão de aproximadamente 2.600 metros cúbicos por segundo. O que é esse número 2.600 metros cúbicos por segundo? A comparação é que o Rio São Francisco, quando a barragem lá de Sobradinho, ela está em situação normal, ela está cheia. A calha do Rio São Francisco passa, em média, 1.300 metros cúbicos por segundo. 1.300. A barragem de Cerro Azul evitou entrar em Palmares, em Barreiros, uma pancada de 2.600 metros cúbicos por segundo. Então, certamente, se não existisse a barragem de Cerro Azul, seria uma tragédia muito maior, não só em relação a Barreiros e Palmares, mas as outras cidades por onde o Rio Ipojuca e o Rio Una passam. Exatamente. Então, essa barragem ela foi crucial
para minimizar os efeitos. Obviamente que a chuva foi muito grande, uma chuva atípica que a gente nem esperava, que apesar de todas essas chuvas, nós estamos vivendo um momento de seca, e ainda estamos. Essa chuva foi uma coisa pontual, mas ainda estamos vivendo um momento de seca. A seca não acabou, infelizmente. Então, essa barragem, se fosse priorizar uma barragem, o governo acertou em cheio em priorizar Cerro Azul. E as outras barragens, as outras 4 barragens? Há uma esperança, a gente sabe que o país vem vivendo já há 2, 3 anos uma crise econômica, né? Falta de dinheiro, a gente tem visto muita gente desempregado e quanto mais para se construir uma barragem, que só de Cerro Azul foram 400 milhões a parte do governo do estado. Há uma previsão, há uma expectativa, há uma esperança das famílias, das pessoas que moram nessas cidades, de terem essas outras barragens construídas? Imediatamente, o governo do estado provocou o governo federal, tanto é que o presidente esteve aqui presente, então já existe um grupo trabalhando, um grupo do governo do estado, do governo federal, trabalhando para dar celeridade na continuação das outras barragens, que na verdade elas foram começadas, algumas já estão mais avançadas, outras bem menos, mas elas foram começadas, então já tem nesse momento um grupo estudando para dar celeridade e dar sequência à execução desses outros 4 mananciais que vão ser muito importantes para o futuro. Tomara que tenha dinheiro para poder concluir, né? Coronel Rosendo, o que acontece? Hoje a Codecips já conseguiu chegar em todas as áreas que foram atingidas, principalmente na zona rural, para socorrer todo mundo? Boa noite, Eliana. Boa noite, Marconi. A Defesa Civil, no momento que ocorreu essa tragédia, né, no domingo, ela foi logo chamada, né, pelos órgãos competentes. O governo do estado se mobilizou de forma efetiva, né, através da Defesa Civil e de suas secretarias, e a gente montou os escritórios locais nesses municípios. Inicialmente nos 14 primeiros municípios que detectamos que estavam em situações mais calamitosas. Aí nós fizemos o quê? Colocamos uma equipe multidisciplinar naqueles locais afetados, nos municípios, que eram os 14 municípios iniciais. E aí o que aconteceu? Nós instalamos esses locais e fizemos o quê? A ajuda humanitária. O socorrimento das vítimas, através do Corpo de Bombeiros, que tivemos lá também, junto com a gente, e fizemos o quê? Colocamos essas pessoas em abrigo, junto com a Defesa Civil local dos municípios, e fizemos também o levantamento de cestas básicas, de alimentação para o consumo. Trabalho emergencial, é saber onde tem gente precisando de ajuda, ou que está ilhado, retirar, o primeiro momento é esse, da Defesa Civil, o objetivo é esse. Primeiro, retirar as pessoas da área de risco, que são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, e colocá-las em um local adequado. Aí, claro que, para isso, nós temos que fazer todo o levantamento em loco, e para isso nós fizemos o quê? Colocamos esses escritórios centrais, locais, para ativar esse socorrimento de imediato. Já se sabe, por exemplo, já tem um número fechado, por exemplo, assim, de quantas escolas foram atingidas, quantos postos de saúde, unidades de saúde. A gente sabe, por exemplo, assim, que em Rio Formoso o hospital ficou praticamente submerso. Mas existem outras cidades que hospitais foram atingidos ou que pontes foram derrubadas. Já se tem esse número fechado? Na Defesa Civil nós temos algumas fases da Defesa Civil, que é a prevenção, preparação, mitigação, recuperação e reconstrução. Nós estávamos na primeira fase, que era o quê? Ajuda humanitária, que era o restabelecimento, restabelecer a normalidade daquele município. Posteriormente, nós estamos fazendo, paralelamente a esse estabelecimento, equipes de engenheiros do estado estão observando quais são os equipamentos públicos, as pontes, bueiros, passagens molhadas, que foram afetadas por esse desastre. Isso é um segundo momento, que aí nós vamos o quê? Elencar todas essas situações e ver quais são as obras prioritárias que serão feitas após o restabelecimento da normalidade. Da normalidade. Isso. A gente sabe que em algumas dessas cidades o abastecimento de água ficou interrompido. Hoje a gente já pode dizer que, e aí muita gente também que estava entrando com as doações, levando os botijões ou garrafas de água, a gente pode desejar que o abastecimento feito pela Compesa voltou ao normal, a água já é uma água de boa qualidade, tratada como antes da cheia, para que essas pessoas possam consumir? Sim, Helene, no pico da chuva, logo quando houve, nós ficamos com 25 cidades no interior do estado sem abastecimento e 7 distritos. Hoje, sábado, nós praticamente já estabelecemos todas as cidades, elas já estão com água normalizada, mas mesmo assim
a gente tem mais de algo em torno de 150 caminhões-pipas dando suporte, porque quando a gente restabelece um abastecimento d'água, não é de imediato que todo mundo tem um benefício. Então a gente está fazendo um complemento com caminhões, tanto para água potável e também para ajudar na lavagem das casas. A gente ajudou muito na lavagem das ruas e tal, porque isso é uma coisa que incomoda muito o cidadão. As ruas ficam cheias de lama, então o trabalho conjunto da Defesa Civil, Prefeitura e Compesa, a gente... muita água, muita né? água. Uma lama, um barro, e que depois ele vai secando. Exatamente. E esse momento é após a ajuda humanitária. Aí a gente entra com o quê? Com o restabelecimento da normalidade. Coloca maquinário para a limpeza das cidades, para evitar o quê? Se esse material que é por causa das chuvas que ocorreram, quando baixaram as águas, e a gente não fizer isso, vai contrair o quê? Doenças para a comunidade. Que é mais grave ainda. A gente pode dizer assim, quais são as cidades que foram mais atingidas, mais afetadas, ou que a situação é mais grave? Inicialmente, logo de início, a gente detectou quais são as cidades. Eram Rio Formoso e Belém de Maria. Aí, posteriormente, a gente detectou agora que é o quê? Barreiros também, que foi já no segundo dia, Barreiros e Catende. São os 4 municípios que realmente a gente pode dizer que foram afetados, muito afetados. Quer dizer, muita gente sem casa, que perdeu tudo realmente. Isso. Aí tem abrigos, tem municípios que, por exemplo, Ribeirão tem 11 abrigos. E a tendência é o quê? A gente chegou no pico de 55 mil, como você informou, Exato. Mas a tendência é cair. Porque aí vai começando Algumas dessas pessoas, algumas dessas famílias começam a voltar para casa. voltar para suas casas. Ou então vão para casa de parentes. Isso. Aí quando elas voltam para suas residências, o que acontece? Elas vão limpar suas residências. Aí essa sujeira que está dentro de casa vai jogar onde? Na rua. Aí nós vamos... A outra etapa de limpeza de rua, de limpeza das ruas, é o quê? Retirar essa sujeira que eles tiraram das suas residências. É a segunda etapa da limpeza. Quer dizer, e vai precisar de muita água. Muita água. E a gente está à disposição e trabalhando conjuntamente com a Defesa Civil, prefeituras e todo mundo envolvido para ajudar nessa ação, nessa ação conjunta aí. Esses caminhões-pipas que você colocou ainda há pouco, é com água potável, água para que as pessoas possam consumir, tomar banho, ou é a água que está sendo usada já em algumas áreas para começar a limpar as casas, lavar as ruas, as praças? São de 2 tipos. A gente tem os caminhões-pipas com água potável para as pessoas beberem, usarem para esses fins, e a gente tem caminhão-pipa que só está trabalhando com água bruta para um socorro mesmo, que pega no rio mesmo. No rio. Bombeia e joga na rua e tal. Então são caminhões diferentes, as águas não se misturam, então tem essa diferença para ajudar as cidades na limpeza. Essa água potável para as pessoas consumirem, elas estão vindo de onde? Ela vem das nossas estações de tratamento. São pegas nas nossas as etas mais próximas da cidade, a gente abastece lá, se desloca e entrega às pessoas. Ok. No próximo bloco, da chuva para a seca. A barragem de Jucazinho, desde setembro do ano passado, está sem água. 800 mil pessoas de 15 cidades, sem falar de vários povoados que dependem de Jucazinho também, estão se virando como podem para ter água. Olha, a gente volta no próximo bloco. Até já. Do ponto de vista deste sábado, nós estamos recebendo o coronel Fábio Rosendo, secretário executivo da CODECIP, e Marconi de Azevedo, diretor regional do interior da Compesa. Em pauta, um estado dividido pela seca e as enchentes. Nós falamos da situação dos municípios da Mata Sul, lembrando que ainda tem alguns municípios do Agreste, né? Barra de Guabiraba, Caruaru, Bezerros, são municípios que foram atingidos e muito pela chuva. Mas, no entanto, a seca, no Agreste principalmente, ela permanece. Pois é, infelizmente, Eliana, no Agreste, principalmente no Agreste Central e Agreste Setentrional, ali entre Caruaru, Santa Cruz, Belo Jardim, por ali ainda a seca persiste. Essas chuvas, principalmente ali entre Belo Jardim, Santa Cruz, elas não caíram como a gente gostaria. Na Mata Norte também não houve muito pouca pluviometria, então a seca persiste aí nesses últimos 6 anos, entrando pelo 7º ano de seca. E a gente vive uma situação difícil. Porém, existem hoje várias obras estruturadoras, umas a caminho e outras que já chegaram,
que já minimizaram bastante o impacto dessa seca tão severa. A grande obra, que é a adutora do Agreste, hoje ela está em curso, ela tinha diminuído muito o ritmo nos anos de 2014 e 2015, mas agora tivemos um aporte de 2016 para cá maior de recursos do governo federal, então ela hoje está com 15 frentes funcionando em trabalho para que a gente finalmente resolva de uma forma por todas essa situação aqui do Agreste. No sertão, apesar da seca, todo o sertão, isso eu estou falando de abastecimento das cidades. A zona rural é diferente, a seca realmente ainda continua castigando. Muito, né? Mas para o abastecimento urbano, no sertão, praticamente todas as cidades a gente já tem água do Rio São Francisco. Então, esses últimos 6 anos de seca, a gente para a zona urbana, a gente se saiu bem, vamos dizer assim, a gente está conseguindo atender as cidades. Porém, no Agreste não. O Agreste hoje é a pior situação do estado de Pernambuco em relação ao abastecimento. E então, essa chuva, infelizmente, houve a tragédia, mas trouxe um alento. Muitas barragens, Mata Sul e do Agreste Meridional, e a barragem do Prata, que é uma das barragens principais que atende ali o Agreste Central, pegaram uma quantidade de água considerada, então vai trazer muitos benefícios para a gente. Por exemplo, assim, a barragem do Prata, para as cidades, os municípios que são abastecidos pela barragem do Prata, como a Compesa já liberou água para essas cidades, existe um racionamento ou o abastecimento volta à normalidade assim? Todo dia tem água, abriu a torneira tem água? Não, porque a barragem do Prata, por exemplo, para Caruaru, ela é uma das barragens que atende, ela é responsável por 60% da quantidade de água para Caruaru. A barragem do Casinho, que a gente falou agora há pouco, era a barragem que complementava para tirar uma cidade como Caruaru do rodízio, por exemplo. Então, o Jucazinho, infelizmente, está seca, mas a barragem do Prata, que atende Jucazinho, Santa Cruz do Capibaribe, vai entrar agora esse mês também, ajudando Toritama, além das cidades de Altinho, Ibirajuba, Agrestina e Cachoeirinha. Então, essas cidades já estão sentindo, começando a sentir um benefício, porque a barragem do Prata, para você ter ideia, ela estava com 9% de sua capacidade. Hoje ela está com 60%. Então, essa chuva foi extremamente importante. Vai acabar o rodízio, essas cidades, elas vão passar a ter água? Não vai acabar o rodízio, mas vão diminuir bastante, sensivelmente. Hoje elas estavam, antes dessas cheias, elas estavam recebendo água de quanto? Era uma vez a cada 20 dias? É mais ou menos isso. Caruaru a gente ainda está avaliando, porque Caruaru tem 2 momentos. Além dessa melhora, a gente recentemente descobriu um furto muito grande na adutora do Prata. Água. Então, com esse furto e com esse incremento de água, a gente vai diminuir sensivelmente. Anteriormente estava com 5 dias com água para 20 sem água, e a gente está estabilizando o sistema, e em breve a gente vai dizer como é que vai ficar. Vai ser menos, mas a gente ainda está avaliando em função de toda essa confusão que teve no abastecimento. Quando fala em breve, as pessoas em casa do interior, que nos acompanham, estão lá se perguntando, esse em breve quanto? Semana que vem. Semana que vem, é uma questão de mais 3, 4 dias para saber que esse em breve se deve ao fato de que, por exemplo, a gente tem muita cidade envolvida no sistema só. Então, a gente não só está avaliando Caruaru, a gente está avaliando Santa Cruz, a gente está avaliando essas outras que eu falei, Ibirajuba, Agrestina e Toritama, que está entrando agora. Então, a gente está equalizando, está fazendo conta, e a gente deve divulgar ao longo dessa semana como vai ficar o rodízio nessas cidades. Não vai ser o ideal, porque, como a gente falou aqui, a gente ainda vive num momento de seca. Jucazinho, que atende todas essas cidades, não entrou toda essa chuva, não entrou absolutamente nada, ela está 0. E essa água da barragem de Cerro Azul que reteve, essa água vai para onde? Pronto, essa água hoje ela está retida, hoje ela está com volume de acumulação de mais de 90 milhões. Ela chega aí a 303. Obviamente que ela, antes disso, há todo um controle feito para a contenção de cheias, a abertura de comportas e tal. Mas já existe projeto pronto, o governador recentemente autorizou a licitação, então vai ser feito um projeto de uma adutora ligando do Cerro Azul, que fica em Palmares, até ali a 232 na altura do município de Bezerros, e ali já passa, não sei se você se lembra, tem a adutora do Agreste, já passa ali. Então a gente vai interligar ali na adutora do Agreste, e aí vai nos possibilitar colocar água de um lado para Bezerros e Gravatá, e do outro lado até São Caetano, Caruaru, Belo Jardim. Então, pela adutora do Agreste. Pela adutora do Agreste vindo de Cerro Azul. Para isso está faltando a construção, isso, uma obra. É uma obra. Mas até que essa obra não seja concluída,
todo esse volume de água que está na barragem do Cerro Azul vai ficar lá? Sim, sim, vai ficar lá. Ainda bem, né? Senão tinha ficado... Ainda bem, mas... É porque ela inicialmente ela foi feita para contenção de Pra cheias. contenção de Mas cheia, vendo pra isso e segurar sabendo água. da necessidade, quando ela foi feita, foi pensada, a Compesa já foi atrás, junto com o governo do Estado, para fazer um projeto. O projeto demora e tal. Pode demorar quanto tempo? É uma obra de 18 meses. É uma obra que já tem um recurso garantido, um recurso da ordem de 200 milhões. É um recurso do empréstimo do governo do Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então agora é só o processo de licitação e ela começar. A gente espera que no final do ano que vem isso esteja pronto. Isso vai ser muito bom para essas cidades que eu falei. Tomara que essa água toda ainda esteja lá. Mas vai estar. Tem que estar lá. E que as outras barragens já estejam concluídas. Sim. Olha, agora muita gente também, infelizmente, essas pessoas que moram no Agreste, principalmente, que estão sofrendo com a seca, não tem como a gente ajudar, né? Na realidade, a gente tem que ficar pedindo a Deus para que chova e chova lá na região de Jucazinho, na barragem, né? Toda a bacia ali, a bacia do Capibaribe, para que possa ter água. Agora, quem está em casa e quer ajudar essas famílias vítimas da cheia, hoje do que realmente elas estão precisando? Hoje a ideia inicial é o quê? É o alimento de pronto consumo. A água mineral que tem que chegar, que é inicialmente logo a água mineral e o alimento de pronto consumo. O que seria o alimento de pronto consumo? Seria aquele alimento que é logo consumido de forma não imediata. Precisa ir para o fogo, o cozimento, panela, né? Não precisa fazer o cozimento. Por exemplo, biscoito, leite, manteiga, açúcar, todos esses, e que também kit de material de limpeza e higiene, que é importante para o asseio corporal dessas pessoas atingidas que estão em abrigos, ou casas desalojadas, ou em casas porque estão desalojadas, casa de parentes ou vizinhos. O consumo acaba sendo maior. Eu me lembro que em 2010, daquela cheia, foram muitas doações, além da questão de roupa, de colchões, de móveis, porque teve muita gente que perdeu tudo que tinha dentro de casa. Né? Às vezes só ficou uma parede erguida, mais nada. Mas tinha muita gente que queria doar remédio. Remédio teria que ser junto com a Secretaria de Saúde, que ela tem todo esse controle de remédio, porque a Defesa Civil, ela sempre é o quê? Ela interage com as demais competências das outras secretarias. Isso está junto com o próprio Compesa, sempre estamos juntos. Por exemplo, lá no Agreste, estamos com algumas obras, junto com a Compesa, de estruturadoras de adutora, como também carro-pipa, toda essa ação que nós fizemos na área da seca. Na área da enchente, nós temos com recursos hídricos, situações que convênios com obras com eles também. E também aquela situação das casas que estamos ainda em construção, desde 2010, aquelas casas que... Ainda de 2010 tem casas que não foram entregues. Tem famílias, essas famílias que não receberam as casas de 2010, elas estão vivendo onde até hoje? Algumas famílias moram ainda naquele mesmo local, retornaram, lá naquela época em 2010, retornaram para aquele local. Quando ela recebe uma casa lá no local mais acima, a gente faz a demolição dessa outra casa, que está na área de Ribeirinha. Por quê? Porque senão elas vão voltar. Vão voltar. Elas... Agora, isso é uma coisa interessante que você colocou. Por exemplo, assim, aonde o rio, a água passou e que inundou e que destruiu, eram pessoas, muitos eram vítimas, tinha muitas famílias vítimas das duas cheias, né? De 2010 e de 2001, agora. Até 2000, né? 2001. Ou antes dos que teve. As pessoas estão assim marcadas, traumatizadas para o resto da vida. Mas aí o seguinte, por exemplo assim, recebe a casa, vocês lá destroem. Existe alguma fiscalização para que ninguém volte para construir? Porque você vê um terreno baldio lá, vou construir uma casa. Essa fiscalização, constitucionalmente, é do município. Do município. Nós entregamos ao município esses habitacionais novos e ele tem a competência de todo o controle urbano, limpeza das canaletas, das encostas, para que as pessoas que estão próximas, que foram para essas novas casas, não coloquem lixo, não coloquem plantações nas encostas, é o que está acontecendo. Elas colocam o quê? Bananeira. Por quê? Por que não só pode bananeira? Bananeira acumula água. Quando acumula água, o terreno ele vai ficar saturado. Encharcado. Aí o que acontece? Vai ter deslizamento de barreira na encosta. Olha, uma outra coisa importante, Coronel, todas essas doações que estão sendo feitas, existe alguma fiscalização? Porque a gente sabe que tem aquelas pessoas que agem com má fé, né? Chega lá um caminhão, um carro cheio de roupa, e roupas boas, porque a gente tem que doar coisa roupa, objeto que a gente iria usar, né? Ou então alimento, água. Em 2010 a gente
viu muita gente vendendo as doações. E tem gente hoje que tem receio de fazer doação porque fica pensando, não vai chegar, vai ser desviado, alguém vai vender. Existe alguma fiscalização? Foi montado um esquema para evitar isso? A gente, infelizmente, sabe que as pessoas se aproveitam da ocasião, né, da situação. Em vez de ajudar, se solidarizar com elas, se aproveitam da situação, dizendo que está precisando de alguma coisa, ou apresenta o quê? Ou vai ter furto com essas doações. Nós da Defesa Civil, que recebemos essas doações, nós recebemos em 2 locais, 2 pontos estratégicos, que é no quartel do Comando Geral da PM, lá no quartel do DERB, no Recife. Isso no Recife, e também no quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, ali na Avenida João de Barros. Depois dessas doações que chegam nesses 2 locais, o que nós fazemos? Nós levamos esse material lá para a SEASA, fazemos a manipulação e empacotamento, para levar para os escritórios locais que estão em cada município. Daí é distribuído o quanto vai para Barreiros, de forma proporcional, Belém de Maria, de Ribeirão, Palmares. De forma proporcional à quantidade de desalojados e desabrigados naquele município. E quando chega em cada município, vão para os escritórios. O escritório tem um agente de defesa civil nosso, com um agente de defesa civil do município, que interagem entre eles e fazem a distribuição dessas cestas, ou desses donativos, o que seja. De roupa do que seja. Roupas a gente tem uma certa dificuldade. Por que roupas? Roupas, muita gente, em vez de doar um par de sapato, só doa um. Aí fica difícil para a gente. Aí também, vestuário de uso pessoal. Às vezes entrega o vestuário sujo. E a gente precisa disso. Pode. A gente vai doar roupa, é a roupa limpa, a roupa costurada, nada está rasgada. É aquela roupa que você usaria, mas você está dividindo com alguém que perdeu tudo. Isso. Correto? Bom, olha, a gente certamente vamos ter outros problemas que a gente vai estar voltando a falar do assunto, atualizando a população do Estado sobre a situação. Não só de quem vive hoje sofrendo com a seca, mas quem está passando por esse momento por conta da cheia. A gente agradece a participação de vocês no programa de hoje. E você pode ajudar e deve ajudar, sim, as vítimas da enchente, independente do lugar que você esteja. Além do quartel do DERB, como o coronel colocou, o quartel da Polícia Militar ali no bairro do DERB e do quartel do Corpo de Bombeiros, que fica no bairro da Boa Vista, no Recife, o governo de Pernambuco instalou outros postos de arrecadação das doações, como a sede do Detran, no bairro da Iputinga, também no Recife, e o galpão do SEASA, no bairro do Curado, como foi colocado agora há pouco. Você também pode deixar um donativo dos terminais rodoviários de 10 cidades. Anote aí rapidinho: Vitória de Santo Antão, Gravatá, Araripina, Arco Verde, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Salgueiro, Serra Talhada e Petrolina. Se você puder ajudar, ajude, porque tem muita gente precisando de socorro neste momento. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado estaremos de volta às 10:50 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunapé.com.br ou deixe seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo e até a semana que vem.